faz a leitura? Não, tô sem óculos, deixa eu ver como é que tá a letra, se eu consigo ler. Senão já chamo outro aí. Dá? Só ler. Só ler. Leia o edital, daí eu passo o projeto daí. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a audiência pública para abordagem e discussão do projeto de lei complementar 001/2017, de autoria do Legislativo Municipal, que estabelece no âmbito do município sanções e penalidades administrativas para aqueles que praticarem maus tratos contra animais. Declaro que a audiência terá duração máxima de 1 hora e 45 minutos, com tolerância de 15 minutos, com a participação popular, participação dos vereadores presentes e posterior discussão sobre a matéria em análise. De imediato, passo o edital de convocação para o vereador Cláudio Keller, segundo secretário da Câmara de Vereadores, o qual convido neste ato para secretariar esta sessão. Edital de convocação para audiência pública. O presidente da Câmara Municipal de Marechal Cândido Rondon, usando as atribuições legais, resolve convocar a população para audiência pública a ser realizada no dia 18 de outubro de 2017, a partir das 15 horas, na Sala de Sessões do Poder Legislativo Municipal, para abordagem e discussão a respeito do projeto de lei complementar número 001/2017, de autoria do Poder Legislativo, que estabelece, no âmbito do município de Marechal Cândido Rondon, sanções e penalidades administrativas para aqueles que praticarem maus tratos contra animais. Registre-se e publique-se. Pedro Halber, presidente. Abertos os trabalhos, agradeço a presença de toda a população rondonense que se faz presente nesta sessão solene, especialmente aqueles adeptos do tema que vamos debater hoje, membros de organizações não governamentais, de entidades beneficentes e a toda a população em geral que aqui acompanha esses trabalhos. De imediato, convido para integrar a mesa, à frente de honra, a senhorita Larissa Hoff, gerente de setor da Secretaria de Agricultura e Política Ambiental, nesse ato representando também o secretário, senhor Leandro Dadalt, senhorita Thaís Gonçalves Borges, representando a Vigilância Sanitária do município, e a engenheira Sueli Rey, presidente da organização não governamental Arca de Noé, para que também acompanhe os trabalhos. Para que a população tome conhecimento do teor do projeto de lei, passo o mesmo na íntegra para a leitura pelo senhor secretário, para que possamos posteriormente discutir as suas temáticas, os seus incisos e tudo aquilo que ele traz de abordagem. Projeto de Lei Complementar 01/2017. Data 18 de setembro de 2017. Estabelece, no âmbito do município de Marechal Cândido Rondon, sanções e penalidades administrativas para aqueles que praticarem maus tratos contra animais e dá outras providências. O vereador que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais e tendo por base o que preceitua o artigo 15, inciso 1º, do regimento interno dessa Casa de Leis, apresenta o seguinte projeto de lei complementar, que estabelece, no âmbito do município de Marechal Cândido Rondon, sanções e penalidades administrativas para aqueles que praticarem maus tratos contra animais e dá outras providências, que passa a figurar com a seguinte redação. A Câmara Municipal de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, aprovou a seguinte lei. Artigo 1º. Fica estabelecido multa para maus tratos e crueldades contra animais e sanções administrativas a serem aplicadas a quem os praticar, sejam essas pessoas físicas ou jurídicas, munícipes ou estabelecimentos comerciais, industriais ou laboratórios, no âmbito do município de Marechal Cândido Rondon. Parágrafo único. Entenda-se por animais todo ser vivo animal não humano, inclusive sem prejuízo de outros. Primeiro, fauna urbana não domiciliada, felinos, caninos, equinos, pombos, pássaros, aves, entre outros. Segundo, animais de produção ou utilidade, ovinos, bovinos, suínos, muares, caprinos, entre outros. Terceiro, animais domesticados e domiciliados de estimação ou companhia. Quarto, fauna nativa. Quinto, fauna exótica. Sexto,
animais remanescentes de circos. 7º, grandes e pequenos primatas, anfíbios e répteis. 8º, pássaros migratórios. E 9º, animais que componham plantéis particulares, constituídos de quaisquer espécies e para qualquer finalidade. Artigo 2º. Define-se como maus tratos e crueldade contra animais, ações diretas ou indiretas capazes de provocar privação das necessidades básicas, sofrimento físico, medo, estresse, angústia, patologias ou morte, bem como qualquer outra ação que viole os direitos dos animais e a legislação federal e estadual que trata do tema. Inciso 1º. Entenda-se por ações diretas aquelas que, volitiva e conscientemente, provoquem os estados descritos no caput deste artigo, tais como: 1º, abandono em vias públicas ou em residência fechada ou inabitada. 2º, agressões diretas ou indiretas de qualquer tipo, tais como espancamento, lapidação, uso de instrumentos cortantes, uso de instrumentos contundentes, uso de substância química, fogo, uso de substância escaldantes, uso de substância tóxica. 3º, privação de alimento e água ou de alimentação adequada à espécie. 4º, confinamento inadequado à espécie. 5º, coação à realização de funções inadequadas à espécie ou a tamanho do animal. 6º, abuso ou coação ao trabalho de animais feridos, prenhes, cansados ou doentes. 7º, torturas. 8º, castigá-los física ou mentalmente, ainda que para aprendizagem ou adestramento. 9º, criá-los, mantê-los ou expô-los em recintos desprovidos de limpeza e desinfecção. 10º, utilizá-los em confrontos ou lutas entre animais da mesma espécie ou de espécies diferentes. 11º, provocar-lhes envenenamento com substância tóxica, venenosa, químicas ou chumbinho, ou artefato semelhante, podendo causar-lhe morte ou não. 12º, eliminação de cães e gatos como método de controle de dinâmica populacional. 13º, exercitá-los ou conduzi-los presos na parte externa de veículo motorizado em movimento. 19º, abusá-los sexualmente. 15º, enclausurá-lo com outras que os molestem. 16º, promover distúrbio psicológico e comportamental. 18º, outras práticas que possam ser consideradas e constatadas como maus tratos pela autoridade ambiental, sanitária, policial, judicial ou outra qualquer com esta competência. Artigo 2º. Entenda-se por ações indiretas aquelas que provoquem os estados descritos no caput através de omissão de socorro, negligência, imperícia, má utilização e ou utilização por pessoa não capacitada de instrumento ou equipamentos. Artigo 3º. Toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas desta lei é considerada infração administrativa ambiental e será punida com as sanções aqui previstas, sem prejuízo de outras sanções civis ou penais previstas em legislação. Inciso 1º. As infrações administrativas serão punidas com as seguintes sanções: advertência por escrito, multa simples, multa diária, apreensão de instrumentos, apetrechos ou equipamento de qualquer natureza utilizada na infração, destruição ou inutilização de produtos, suspensão parcial ou total das atividades, sanções restritivas de direito. Inciso 2º. Se o infrator cometer simultaneamente duas ou mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas cumulativamente as sanções a ela cominadas. Inciso 3º. A advertência será aplicada pela inobservância das disposições da legislação em vigor, sem prejuízo das demais sanções previstas neste artigo
quando o fiscal de postura assim o entender, e se dará na forma dos artigos 208 e 209 da Lei Complementar 059/2008. Inciso 4º. A multa simples será aplicada sempre que o agente infrator, por negligência ou dolo, primeiro, advertido por irregularidade que tenha sido praticada, deixar de saná-la no prazo estabelecido pela Secretaria Municipal de Agricultura e Política Ambiental. Segundo, opuser embaraço aos agentes de fiscalização. Terceiro, deixar de cumprir a legislação ambiental ou determinação expressa da Secretaria Municipal de Agricultura e Política Ambiental. Quarto, deixar de cumprir auto de embargo ou de suspensão de atividades. Inciso 5º. A multa diária poderá e será aplicada quando o corretimento da infração se estender ao longo do tempo, até a sua efetiva cessação ou a celebração de termo de compromisso de ajustamento da conduta do infrator para a reparação do dano ocasionado. Inciso 6º. A apreensão de instrumentos, apetrechos ou equipamentos de qualquer natureza utilizadas na infração, bem como a destruição ou inutilização de produtos, serão realizadas sempre que forem encontrados objetos passíveis de serem enquadrados como utilizados para os fins previstos nesta lei. Inciso 7º. As sanções restritivas de direito serão aplicadas em caso de reincidência e são: suspensão de registro, licença, permissão, autorização ou alvará pelo prazo de 6 meses no caso de uma única reincidência. Suspensão de registro, licença, permissão, autorização ou alvará pelo prazo de 24 meses, bem como proibição de contratar com a administração pública pelo período de 3 anos após o término da suspensão, em caso de segunda reincidência. Ou cassação de registro, licença, permissão, autorização ou alvará, no caso de terceira reincidência em diante. Artigo 4º. A pena de multa estabelecida será arbitrada pelo agente fiscalizador, com base nos critérios definidos nesta lei, no valor mínimo de 10 UVR do município de Marechal Cândido Rondon e valor máximo de 200 UVR do município de Marechal Cândido Rondon. Inciso 1º. A pena de multa seguirá a seguinte gradação. Primeiro, infração leve, de 10 a 50 UVR. Infração grave, de 51 a 100 UVR. Infração gravíssima, de 101 a 200 UVR. Artigo 5º. Para arbitrar o valor da multa, o fiscal de postura deverá observar os seguintes itens: a gravidade dos fatos, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a saúde pública e para a proteção animal. Os antecedentes do agente infrator quanto ao cumprimento da legislação específica vigente. A capacidade econômica do agente infrator. O porte do empreendimento ou atividade. Parágrafo único. Os competentes pela fiscalização, autuação e aplicação das penalidades serão os fiscais dotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Política Ambiental, ou quem o prefeito municipal, por ato discricionário, designar. Artigo 6º. Será circunstância agravante o cometimento da infração. Primeiro, de forma reincidente. Segundo, para obter vantagem pecuniária. Terceiro, afetando ou expondo a perigo de maneira grave a saúde pública ou a vida ou a integridade do animal. Quarto, em domingos ou feriados ou durante o período noturno. Quinto, mediante fraude ou abuso de confiança. Sexto, mediante abuso do direito de licença, permissão, autorização ambiental ou alvará. Sétimo, no interesse de pessoa jurídica mantida, total ou parcialmente por verbas públicas ou beneficiada por incentivos fiscais. Artigo 7º. Constitui reincidência a prática de nova infração cometida
pelo mesmo agente infrator dentro do período de 3 anos subsequentes, classificada como específica, cometimento de infração da mesma natureza e genérica, cometimento de infração ambiental de natureza diversa. Parágrafo único. No caso de reincidência específica, além das penas restritivas de direito a serem impostas para pessoas jurídicas, a multa a ser imposta pela prática da nova infração, seja essa por pessoa física ou jurídica, deverá ter seu valor aumentado ao triplo, e no caso de reincidência genérica, a multa a ser imposta pela prática da nova infração poderá ser seu valor aumentado ao dobro. Artigo 8º. O procedimento administrativo de responsabilidade da Secretaria Municipal de Agricultura e Política Ambiental se dará na forma do capítulo 3º da Lei Complementar 059/2008. Parágrafo único. O valor da multa pecuniária será, tão logo depositada, revertida em favor de organizações não governamentais de amparo e proteção animal sediadas no município de Marechal Cândido Rondon, com o devido reconhecimento de instituição sem fins lucrativos e de interesse público, devendo, caso existente, mais de uma organização, ser o valor igualmente rateado entre as existentes. Artigo 9º. A Prefeitura aplicará as sanções e penalidades de que trata esta lei, determinando, se necessário, o órgão competente para a fiscalização de seu cumprimento. Artigo 10º. Em caso da constatação da falta de condição mínima para a manutenção dos animais sob a guarda do infrator, fato este constatado no ato da fiscalização pela autoridade competente, fica autorizado o município à remoção do mesmo, se necessário, com o auxílio de força policial, devendo destiná-lo à adoção responsável ou às entidades de proteção e amparo animal, descritas no parágrafo único do artigo 8º da presente lei. Parágrafo único. Os animais que pela sua natureza ou inadequação não sejam passíveis de adoção, serão libertados em seu habitat ou entregue a jardins zoológicos, fundações, santuários ou entidades assemelhadas, desde que fiquem sob a responsabilidade de técnicos habilitados ou que possuam ser absorvidos e adaptadas ao ecossistema receptor. Artigo 11º. Quando o responsável pela prática dos atos descritivos nesta lei for pessoa juridicamente incapaz, seja absoluta ou relativamente, serão responsabilizados o seu genitor, tutor, curador ou quaisquer outros responsáveis legais. Artigo 12º. No que esta lei for omissa, aplicar-se-ão os dispositivos da Lei Complementar 59/2008 ou outra que a substituir. Artigo 13º. O disposto dessa lei não se aplica às instituições de ensino ou de pesquisa e laboratórios a ela associados, que possuam comissão ou conselho de ética permanente, limitando a ação dos seus experimentos segundo normativas internacionais. Artigo 14º. Caso venha a ser criado no município de Marechal Cândido Rondon um conselho específico para a defesa do meio ambiente, será o mesmo responsável pelo disposto na presente legislação, em substituição à Secretaria Municipal de Agricultura e Política Ambiental, a qual, todavia, regulamentará a atuação do referimento conselho e permanecerá na fiscalização do cumprimento do aqui disposto. Artigo 15º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Nestes termos, pede deferimento. Sala das Sessões, em 18 de setembro de 2017. Arion Augusto Nardello Nasciguil, vereador. Obrigado pela leitura, vereador Claudinho, tanto quanto extensa, mas com certeza de interesse da população, de interesse da sociedade, e de interesse principalmente daqueles que, assim como eu, e com certeza absoluta, como assim todos vocês, são adeptos dessa causa, que vemos cada dia mais ser praticada, cada dia mais acontecer, não só aqui em Marechal Cândido Rondon, mas no âmbito estadual, no âmbito federal e, quiçá, no âmbito mundial.
os nossos colegas que compõem a mesa posteriormente poderão falar um pouquinho sobre como vem acontecendo, como vem sendo encontradas essas situações hoje em dia aqui em Marechal Cândido Rondon, mas é fato que todo mundo já viu, ou pelo menos conhece alguma situação de prática covarde e nefasta, de maus tratos contra qualquer tipo de animal aqui em Marechal Cândido Rondon. Há muito tempo já ficou para trás essa ideia de que os animais são seres diferentes, inferiores, que podem ser maltratados, que podem sofrer atos de agressão, que podem ser privados de liberdade, de alimentação, de água e daí por diante, mas esse entendimento hoje ele não mais se sustenta. Há muito tempo, já diga-se de passagem, os animais são tratados por pelo menos nós, como humanos, como se fossem quase seres humanos. Nós que temos animais em casa, que temos animais no trabalho, que encontramos animais na rua, muitas vezes sabemos que aquele animal é um ser vivo, é um ser sensível, numa linha cristã é filho de um mesmo Deus, e por isso ele merece essa proteção através do Estado. Quando eu digo Estado, eu digo União, os Estados Federados e o próprio município. E a ideia da apresentação desse projeto de lei foi exatamente saber que a legislação que a gente tem hoje, a nível federal, a nível estadual e mesmo municipal, ela é completamente inócua. A gente vê atos de maus tratos serem praticados quase que diariamente, como eu falei, todo mundo conhece uma situação, mas talvez a gente não conhece ninguém que tenha sido penalizado por um desses atos, pela prática de um desses atos. A nível federal, a gente tem desde 98 a Lei 9.605, uma lei federal, que pune, cria punições, parecida com a lei que a gente está tentando aprovar aqui no âmbito do município de Marechal Cândido Rondon. Mas ela é defasada, ela é complexa. Se você vai ler o teor dessa lei, você dificilmente vai saber como ela pode ser aplicada, a quem denunciar. Normalmente se denuncia esses atos ao Ministério Público, que tem que se preocupar também com criminalidade, tem que se preocupar com corrupção, tem que se preocupar com outros assuntos também importantes e muitas vezes não sobra tempo para isso. Você vai denunciar para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, a situação é muito semelhante, eles já estão abarrotados de serviço, estão com uma estrutura sucateada e acabam, então, muitas vezes não conseguindo dar essa atenção que também é necessária para o âmbito dos animais. Por isso, através desse projeto de lei complementar, que eu estudei durante muito tempo e busquei trazê-lo da melhor forma possível, ele é completo, ele é complexo, ele é extenso, exatamente para que nenhuma situação passe despercebida aos olhos desse projeto. Eu peguei legislações de vários municípios do Brasil e fiz um compilado. Busquei aquilo que existia de melhor em cada uma, retirei aquilo que não era aplicado, aquilo que caía em desuso, e tentei colocar nessa lei aqui de Marechal Cândido Rondon um texto novo, um texto recente, que abarca a grande parte das práticas que a gente vê ser praticada. Conversei com pessoas ligadas da área, ambientalistas, veterinários, protetores, adeptos dos animais em geral, e tentei montar nesse texto que foi lido pelo vereador Claudinho, como eu disse, aquilo de mais completo que poderia ser feito. É importante destacar que desde 2016 também tramita no Congresso Nacional o projeto de lei 4564, que vai tornar a prática de maus tratos dos animais um ato criminoso. Hoje em dia, essa prática é enquadrada na legislação ambiental, em outras leis esparsas, que, como eu disse, também são difíceis de ser aplicadas, mas temos a esperança, então, que com esse projeto, que com certeza demorará alguns anos ainda para ser aprovado, essa prática também será criminosa, com uma penalidade não branda, uma penalidade grave, uma penalidade que faça valer o direito daquele ser, que, como eu disse, também é vivo, também é sensível e também merece a nossa proteção. Diga-se de passagem que a própria Constituição, no seu artigo 226, diz que é dever do Estado cuidar da fauna, da flora, dos animais e daí por diante. Então, nada mais justo do que nós, no município de pessoas boas, de pessoas sensíveis, de pessoas que fazem um trabalho brilhante nessa causa. Temos, como eu disse aqui, a Arca de Noé, temos outras instituições ainda não reconhecidas, mas que também realizam um trabalho importante. Temos pessoas particulares que tiram os animais da rua, levam para sua casa. Constantemente no Facebook vemos manifestos para pagar uma vaquinha por uma cirurgia num animal, para pagar um tratamento de um animal atropelado. Isso demonstra a bondade do povo rondonense. E esse projeto de lei vem exatamente para fazer com que nessas pessoas o sentimento de justiça seja aplicado. As penas que esse projeto de lei traz não são nem um pouco brandas, nem um pouco sensíveis. Como foi lido aqui, as penas pecuniárias, as penas em dinheiro, que serão aplicadas para aqueles que forem flagrados praticando maus tratos aos animais, vão de 10 unidades de valor de referência até 200. Em reais, hoje, isso significa uma pena mínima de R$ 1.593,20, podendo chegar até R$ 31.864. É baixo o valor, mas a gente não consegue colocar ele muito alto, senão a lei não consegue ser aprovada.
Para mim, quem pratica qualquer maltrato contra um ser humano, contra um animal, contra qualquer ser sensível, não há pena o suficiente para reparar aquele dano. Mas, pelo menos, um valor alto, um valor que vai pesar no bolso dessa pessoa, deve ser aplicado para que ela pense a segunda vez antes de praticar um outro maltrato. Vemos também, como a lei diz, pessoas jurídicas, empresas, que privam animais de liberdade, que privam animais de alimento, que muitas vezes têm cães presos para cuidar da propriedade, mas esquecem que esses animais precisam de cuidados. Essas empresas, além da penalização em dinheiro, que eu acabei de falar, poderão também sofrer penalidades administrativas, como, por exemplo, uma suspensão do alvará por 24 meses, uma proibição de contratar com o poder público e, numa terceira reincidência, até mesmo a cassação do alvará. Se a empresa não respeitou por 3 vezes essa legislação, por 3 vezes foi flagrada maltratando um animal, essa empresa tem que ser fechada e não pode mais ficar no município de Marechal Cândido Rondon. Volto a dizer, são penas assíduas, mas são penas brandas ainda, sob o meu ponto de vista. Hoje em dia, temos o Código de Postura aqui do município, a Lei Complementar 59 de 2008, que trata suavemente do tema. Mas as meninas poderão falar um pouquinho depois que há ainda dificuldade em se aplicar essa lei, há uma confusão dentro da própria municipalidade sobre quem deve aplicar, sobre quem fiscaliza, para quem vai reverter essa penalidade, quem vai ficar com esse dinheiro, enfim. É uma lei que acabou caindo em desuso, acabou sendo uma lei morta. Por isso, com essa lei, a gente vai outorgar a Secretaria de Meio Ambiente, a Vigilância Sanitária, se for constituído mais lá para frente, um órgão especial para isso, a ele também, para que siga um processo administrativo, com direito à defesa, com direito a contraditório, para que a pessoa que seja encontrada pela vigilância ou por algum dos fiscais do meio ambiente nesses atos, possa se defender, assim como a Constituição o garante, e lá no final possa então ser aplicada uma dessas penalidades. Lembrando que esses valores, que são altos, não vão ficar para o município ou para ninguém em particular. Serão revertidos para entidades sem fins lucrativos, reconhecidamente como públicas, como instituições de caráter público, que prestam serviços aos animais. Então, uma pessoa que é pega praticando um maltrato, ela pode ser penalizada de R$ 1.593 até R$ 31.864, e esse dinheiro vai para essas entidades que prestam esse trabalho tão eficiente e tão bonito em prol dos animais. Eu passo, antes de termos mais comentários, a palavra aos membros da mesa, para que, se assim o desejarem, teçam seus comentários acerca desse projeto, deem sugestões, apresentem aquilo que acham favorável, critiquem aquilo que também acham e, se possível, demonstrem para nós um pouquinho como está a situação hoje, como é visto aos olhos da municipalidade, aos olhos das ONGs, essa questão dos animais maltratados, abandonados e que carecem de cuidados. Pela ordem, eu passo a palavra à Larissa, que representa a Secretaria de Meio Ambiente. A palavra é sua, Larissa, até 10 minutos para a explanação. Fique à vontade. Bom, na verdade, na minha secretaria, a gente não faz esse tipo de coisas ainda. Eu sempre questionei que, trabalhando na Secretaria de Meio Ambiente, a gente realmente devia ter algo que fizesse essa fiscalização, até na questão de animais silvestres, né, que não existe. O que a gente fez algumas vezes, eu e a Thaís, né, a Thaís recebe mais denúncias que eu do meio ambiente, a gente foi e vê algumas denúncias de animais silvestres, né, como aquele macaquinho e alguns outros cachorros também, gatos, mas não é uma coisa assim que, né, eu gostaria que fosse realmente da nossa área. Eu gostaria de ajudar, a Thaís também gostaria de ajudar, mas é bem complicado assim para a gente, porque teríamos que ter um núcleo, assim, pessoas ajudando, porque seriam várias denúncias que seriam recebidas, né? Eu tenho a minha área ali, que é do paisagismo, então, assim, eu trabalho ali, mas poderia, né? Mas eu acredito que com isso, várias pessoas iriam, a gente ia receber muita denúncia, aumentaria a demanda e a gente ia precisar de carros, de mais pessoas, de um lugar para colocar esses animais. A gente até fez uma lista aqui. De repente, vou passar a palavra para a Thaís, porque, de repente, ela explica melhor, porque ela está dentro da ONG e da Arca de Noé, sabe melhor isso. Então, é o seguinte, Arion, eu acho que a gente pode pensar aí na criação, né, com o andamento com a aprovação da lei, na criação de um núcleo. Toledo já tem um núcleo dentro da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e é um núcleo de proteção animal. E se a gente pensar nessa criação desse núcleo, esse dinheiro das penalidades, das multas, poderia ficar dentro do núcleo. Porque aí você consegue investir esse dinheiro num veículo,
Estrutura. Você consegue fazer material de divulgação. Material de divulgação, estrutura, pagar alguma conta de veterinária desses animais que foram retirados e acaba concentrando. Eu acho que até tem mais viabilidade. Porque a gente falar assim, a gente vai dividir esse dinheiro entre instituições. Hoje, consolidada, a gente tem, né, e constituída, a gente tem somente a Arca de Noé. Então, e a Arca de Noé já existe um convênio. Eu acredito que esse convênio poderia ser ampliado, poderia ser melhorado, mas esse dinheiro para carro, local para esses animais, atendimento, conta de telefone, organização de material publicitário e de conscientização, organização de feiras, poderia ser custeado com o valor das penalidades. Né? Então, eu acredito que nós conseguiríamos organizar isso, e castração também, né? Complementando, hoje a gente não tem esse setor. Não tem. Até eu acho que vai ser um trabalho complicado depois a gente conseguir estruturar isso dentro da prefeitura. Né? Quem vai ser o fiscal, quem vai cuidar, Isso tudo a gente pode fazer posterior ao projeto. O que a gente não tem hoje também é que é um centro de zoonoses, é algo que eu imagino que seria importante. Vereador Pedralli, me presta só um minutinho. Agradeço, presidente, o vereador Pedralli, que também não tinha agradecido ainda. O projeto de lei, lá no final, ele sugere a criação de um conselho específico para a defesa do meio ambiente, onde talvez poderia abarcar dentro alguma coisa aos animais. O problema é que, os vereadores me corrijam se eu estiver errado, a gente não consegue fazer isso de iniciativa da Câmara. Não. Porque é iniciativa exclusiva do prefeito municipal, do executivo, porque mexe na estrutura. Então a gente não consegue criar esse projeto de lei aqui. Mas com a sugestão do projeto e uma união da sociedade, uma união dessas organizações, a gente pode tentar levar isso ao prefeito municipal, às próprias secretarias, e ter esse órgão criado lá de dentro, para lá dentro, e a gente aí sim destinar esses valores a lá, ou fazer um novo tipo de convênio, repartir, enfim, como for a realidade lá na frente. Mas é bem válido, até eu destaquei no finalzinho do projeto de lei, essa necessidade de criar um conselho. Que eu coloquei um conselho de meio ambiente. A gente pode depois afunilar isso. A gente tem as dificuldades hoje, é que dentro da vigilância sanitária, a gente tem toda a demanda do município, toda a demanda sanitária, desde alvarás, licenças sanitárias, fiscalizações de clínicas, tudo passa por nós. E não existe ninguém específico ali destinado. Eu acabei, né, como a minha afinidade, todo mundo aqui sabe que é grande, eu acabei passando a atender essas denúncias, mas é uma demanda de 4 denúncias por dia, no mínimo. E você nunca consegue sair e falar, não, essa manhã eu resolvo. Eu brinco com a Dilza, que a gente fala, eu vou resolver 2 coisinhas para a Arca de Noé, e o meu resolver 2 coisinhas para a Arca de Noé, eu saio 1h30 da vigilância, 7 horas eu estou resolvendo ainda. Então, assim, é demanda para um dia inteiro, porque, assim, recolher, falar com o proprietário, retirar o animal dali, levar o animal. A grande parte desses animais, eles estão extremamente debilitados. Assim, ou doentes, ou com feridas, ou desnutridos. Então, é levar esse animal para uma clínica veterinária, que parceira da Arca de Noé, esperar pelo atendimento, porque esse animal passa a ser tutelado pela gente, e isso se estende demais. Então, fica complicado se a gente não estipular de quem vai ser a responsabilidade, a gente conseguir trabalhar e fazer essa fiscalização de forma efetiva. Pensando nesse sentido também, hoje não há nenhum tipo de custeio por parte do município para animais, não há atendimento público. Não é atendimento público. Todos os animais que são retirados por maus tratos, né, seja por ferimento, desnutrição, acorrentados no sol, ou que a gente chega para atender a denúncia e o dono fala, tá achando ruim? Leva. E não tem o que fazer, a gente leva. São custeados pelas clínicas veterinárias conveniadas com a Arca de Noé. Todo o valor de atendimento veterinário por maus tratos é custeado hoje pela Arca de Noé. E talvez entre também interessante num próximo projeto de criar esse centro de custo onde esses valores são revertidos, né, para a parte estrutural e também às vezes para tratamento, enfim, alguma coisa nesse sentido. Tratamento. Porque falta hoje. Eu até estava vendo alguns dias atrás, não lembro qual programa televisivo que era, minha esposa até estava vendo comigo, alguma cidade do Paraná que tem um hospital municipal veterinário. E falou sobre ele, mostrou a estrutura e assim, não deveria ser assim, deveria ser talvez igual. Mas ele é muito melhor do que muito hospital
que trata seres humanos, né? A estrutura dele é maravilhosa, um monte de médicos veterinários disponíveis, tudo puxado pelo serviço público. A gente tem o de São Paulo, né? Que foi também. dos primeiros, o primeiro da América Latina, que é uma estrutura fabulosa. É muito longe a gente pensar nisso, longe, mas dá para começar a pensar em algo de baixo. Então, tudo isso a gente pode pontuar aqui para ir trabalhando lá na frente. A questão de estrutura, a questão de mais pessoal, a questão de quem vai fazer essas fiscalizações, para onde vai esse valor, né, como reverter esse valor. Sim. Mas acho que o primeiro passo é a gente começar, como eu disse, penalizando isso. Né? E até fazendo um adendo aqui, como é que será denunciado esses casos, como é que as pessoas vão saber, como é que vai chegar isso aos ouvidos do poder público, as pessoas vão ter que denunciar. Tem que denunciar. Né? Hoje eu sei que a própria ONG recebe muita denúncia, né? E a partir do momento que a gente tiver também uma estrutura própria para isso na municipalidade, desafoga um pouquinho o trabalho da ONG e torna isso também o próprio município responsável, eu acho, que ajuda bastante. Você falou de 4 casos por dia de denúncias, no mínimo. No mínimo. Do que, mais ou menos? Tem ideia? Que tipo de maus tratos, que tipo de prática? Aumenta, eu falo que é com relação à época do ano. Cachorros amarrados, cachorros... Agora a gente está no grande band, cachorro amarrado no sol, sem casinha, sem água e miíase. Eu falei com a Dilza há pouco, já tinham ligado na vigilância sanitária, a Dilza já está sabendo, de um cachorro com o pescoço cortado por coleira muito apertada, um com uma miíase enorme no pescoço e uma fêmea prenha. Então, são 3 cachorros que provavelmente terão que ser recolhidos e que vão para o abrigo da Arca de Noé e que serão atendidos pela Arca de Noé. Há denúncia também de animais selvagens, fauna? Sim, fauna, louro, né, papagaios em gaiolas minúsculas, a pessoa que decide ter um macaco, né, e criar ele numa gaiola. As denúncias são as mais diversas. Aqui no projeto a gente tenta abarcar tudo isso. Fauna urbana, né, animais de produção, animais domesticados, fauna nativa, exótica, de produção rural. E aí bezerros morrendo de fome. Também. E aí vem uma discussão muito grande, assim, eu recebi muitos comentários nesse sentido. O projeto fala da fauna rural. Mas então eu não posso mais matar o boi para alimentação? Eu tive questionamentos nesse sentido. Eu tenho uma granja de porco, então eu matar o meu porco, eu vou ser penalizado? Ou eu tenho uma granja que não tem condições de higiene adequada, então vai se enquadrar na lei e eu vou ser penalizado? Tudo vai depender do bom senso e tudo depende daquilo que já é prática, daquilo que a própria legislação federal que trata dessa área vai falar. Né? Então, claro que você sacrificar um animal para alimentação não é um maltrato, desde que você respeite aquelas normas que existem, que respeite as normas da própria vigilância, enfim, que seja feito um tratamento com dignidade. Né? Existe uma grande diferença, a gente sabe que a gente mora em uma bacia leiteira, né? Então, existe uma diferença entre o bezerrinho macho, que nasce e o produtor não quer ele ser abatido, e uma diferença, a diferença é gritante, é óbvia, e desse bezerro, ao invés de ser abatido, ele ser retirado da vaca, amarrado no sol, e esperar a morte durante 3, 4 dias e morrer de desidratação. Então, essa diferença, para mim, se trata apenas de bom senso. Mais alguma coisa para complementar por hora? Engenheira Sueli, falar um pouquinho do trabalho de vocês, por gentileza. Bem, em primeiro lugar, a gente quer agradecer, né, Arion, a sua atitude, aos vereadores que abracem a causa, que é muito importante. A Arca de Noé faz esse trabalho de visitas a maus tratos e sofre muito, somos todos muito penalizados emocionalmente com isso, né? Porque fazem 11 anos que nós fazemos esse trabalho. É muito árduo, é muito difícil. O dinheiro, as condições financeiras são muito pequenas, as condições físicas do nosso local já estão abarrotados. Então, é uma situação muito difícil. E nós não temos legislação. Então, ainda tudo que fazemos, como disse um policial para mim sexta-feira, vocês estão fazendo isso no peito, isso não pode. E nós estamos sofrendo até situações assim de medo, de sofrer um tiro, apanhar. Então, nós não temos isso tudo que está sendo falado, não tem legislação adequada para nos ajudar. Nós estamos fazendo isso realmente por amor à causa e sofrendo muitos problemas com relação a isso, né? Então, nós já tivemos essa iniciativa na Câmara de Vereadores há 2 anos atrás, e, infelizmente, foi vetado pelo Executivo. O
esperamos e confiamos que desta vez seja diferente, né? Nosso povo está aí de novo, não temos mais voluntários aqui pelo horário. Gostaríamos de solicitar que as próximas sessões fossem em horário que os nossos voluntários pudessem participar. Então, isso tudo é muito importante, o que as meninas falaram. Se eu fosse falar aqui de todos os maus tratos que a gente faz as visitas, são enormes. Ela falou 4 por dia, meu telefone está na lista telefônica, o Leomar está aqui, meu desenhista, eu atendo 10 ligações por tarde, porque de manhã eu não estou, eu trabalho em Nova Santa Rosa, na prefeitura. Então, por tarde eu recebo 10 ligações de maus tratos, de gente que vai viajar e vai abandonar os seus cachorros, de gente que já abandonou. Então, nós temos inúmeros tipos de problemas. Isso que vocês estavam lendo ali, alguém pode achar isso não acontece. Acontece sim. E nós duas estávamos conversando que tudo que ele leu ali, de maus tratos animais, a Arca de Noé já presenciou. É horrível. Então, os animais estão aí à mercê de proprietários com problemas emocionais aí terríveis, e nós não temos legislação que nos ajude. Como ela falou, logo após eu sair daqui, vou trocar de roupa, eu e o Ricardo Guino, que vai comigo nas denúncias por ser um homem maior, assim, né? Ele vai nas denúncias comigo perigosas. Nós temos que tirar esses cachorros de lá, mas as pessoas não concordam. E a gente vê os animais sofrendo e não pode fazer nada. Então, isso judia muito emocionalmente da gente também. Mas, vamos falar do plano importante. Nós precisamos da lei, é muito importante a lei. E aí, com isso, com certeza, nós também vamos ter um pouco mais de apoio da Polícia Militar, que se sente também dizendo que eles não podem chegar lá como nós, com o peito e com a coragem, porque eles sofrem sanções administrativas internas na Polícia Militar. Então, estamos ficando cada dia com as mãos mais amarradas para poder tentar ajudar os animais indefesos. Obrigado pelas considerações. E a ideia é essa, que a gente tenha um sistema próprio, né, onde se faça uma denúncia, se autue a pessoa, o fiscal vai lá, se for necessário, já recolhe o animal. Se o animal puder ficar, dê uma advertência. Se for preciso, já aplique uma multa, enfim, que tenha todo um processo que hoje a gente não tem. Né, e que hoje acaba, como a senhora disse, colocando no peito, batendo no peito, botando a cara lá para tentar fazer com que a coisa aconteça, às vezes correndo risco de vida, correndo risco à própria integridade. Eu estava dando uma olhadinha aqui enquanto falava sobre os atos, as práticas que são colocadas aqui, são 25, que não são taxativas, elas são exemplificativas. Pode ser que daqui a pouco a gente tenha um ato de maltrato que não esteja enquadrado aqui, mas, se for um maltrato, ele se enquadra aqui também. A gente põe aqui espancamento, lapidação, uso de instrumentos cortantes, privação de alimento, abandono em via pública. E aí muita gente questionava, os cachorros que estão soltos na rua, alguém colocou esses cachorros lá. Então, o primeiro passo, talvez a gente penalizasse as pessoas que soltam esses cachorros, esses gatos, enfim, e que estão colocando em risco as pessoas que estão andando na rua e daí por diante. Né, mas, com a sua contribuição, a gente vê que a situação é realmente séria e, por isso, da importância desse projeto. Vereador Claudinho, por ordem alfabética, entre os dois colegas, tem a palavra. Ao vereador Josué, que se faz presente, a Larissa, a Thaís, a engenheira Sueli, que hoje preside a Arca de Noé, aos voluntários da Arca de Noé que se fazem aqui presentes e a comunidade que está aqui hoje. Parabenizar primeiramente o Arion pela iniciativa do projeto, que acho que ficou muito bem claro aqui na explanação da Larissa, da Thaís e da engenheira Sueli, da necessidade dessa lei no município aqui de Marechal Cândido Rondon. E o que compete a mim como vereador, acredito como os demais vereadores, será unanimidade a aprovação desse projeto. E acreditamos também que o prefeito irá sancioná-la e, quem sabe, o mais breve possível também dar a estrutura necessária para que o poder público possa, de fato, conseguir se utilizar desse projeto de lei. Seria isso, meu muito obrigado. Obrigado, vereador Claudinho. Apenas ressalto que os méritos, eu acho que desse projeto é de toda a população, da Casa de Leis. Eu fiz apenas o papel de colocá-lo, no papel, mas acho que é um clamor da própria Casa Legislativa, da população. Então, se o projeto for aprovado e a gente conseguir sancioná-lo, todos nós que vamos estar ganhando, inclusive os que estão presentes aqui e toda a sociedade. Vereador Josué Pedrali. Boa tarde, vereador presidente dessa audiência, Arion, vereador Claudinho,
diretora Larissa, fiscal Thaís, engenheira Sueli, meus cumprimentos, funcionários dessa casa, todos os representantes aqui da comunidade que hoje aqui estão, meus cumprimentos, em especial aqueles que de uma forma direta ou indireta colaboram com o trabalho da Arca de Noé. Meu boa tarde. Primeiramente, gostaria de parabenizar o vereador Arion pelo projeto de lei. É um projeto de lei que há muito tempo já devia ter sido aplicado aqui em Marechal Cândido Rondon, mas ainda bem que a cada 4 anos temos eleições e a casa é renovada. E com a renovação dos legisladores sempre aparecem ideias novas e assim a gente vai fortificando a nossa sociedade com esse crescimento. A respeito do projeto, eu gostaria de parabenizá-lo. O projeto foi, tecnicamente falando, muito bem redigido. Ele respeita as técnicas legislativas e ainda também ele respeita a questão da constitucionalidade dele. O vereador ele tem, neste projeto, a competência para colocar essas atribuições junto ao Executivo Municipal. Eu, por essa parte, gostaria, então, de parabenizá-lo. A respeito da Arca de Noé, eu gostaria também, Sueli, de deixar bem claro que eu sou um apoiador da Arca de Noé, do trabalho de vocês. Dentro da medida do possível, né, sempre me coloco à disposição, sempre nos eventos, pelo menos estou participando, e dizer que respeito muito o trabalho de vocês. Se você não aproveitou as ofertas do maior aniversário do varejo, talvez no passado, alguns ficaram até chateados com alguns posicionamentos. Mbappé, Cavani, Neymar, jogo válido pela terceira rodada da fase de grupos da competição. E você, meu amigo? O vereador que na época fez o projeto de lei dos chips, aqui para implantação nos cachorros, eu falei, esse projeto é inconstitucional. Ele não vai passar. A competência não é da Câmara. A competência de fazer essa lei é do Executivo. Deu todo aquele tumulto, o projeto foi aqui aprovado, chegou na Prefeitura, ele trancou. Trancou por quê? Porque era inconstitucional. A competência não era nossa. Diferente desse projeto. Esse projeto de lei que hoje está tramitando aqui, a competência é sim dos vereadores fazer essa regulamentação. Então a probabilidade e o acerto do vereador foi muito grande. E eu vou bater novamente o que eu já bati no outro projeto. O que hoje só tem a Arca de Noé em Marechal Cândido Rondon. Por quê? Porque o Estado falhou. Porque o governo falhou. Se o governo não tivesse falhado, a probabilidade de ter se criado a Arca de Noé seria muito pequena. Como o governo falhou, eu digo aqui o Estado num todo, né? Houve a criação. E eu falo novamente, enquanto nós não tivermos o centro de zoonose, nós não fazermos o dever de casa dentro do Executivo, nós vamos ter pessoas que nem vocês, Sueli, tendo parte da vida de vocês furtada em prol do trabalho da Arca de Noé. Então, por isso que eu quero dizer que eu respeito e admiro o trabalho de vocês. Mas eu vou falar novamente, e falei dentro do governo passado. Eu era vereador da base aliada, muitos não gostaram do que eu falei naquele dia. Então, só porque hoje eu estou na oposição, a minha opinião ela continua a mesma. A Prefeitura de Marechal, Larissa, ela tem que fazer o dever de casa, que é o centro de zoonoses. Enquanto nós não tivermos um centro de zoonoses, vai ser este caos. Coitada da Thaís. Tá? E também, por baixo, levantei aqui os valores que são repassados. Eu pedi para o Vitec, eu acho que confirmou com a Sueli, são hoje R$98 mil de repasse para a Arca de Noé. Depois eu só gostaria que tu me respondesse se está suficiente ou não, se está muito abaixo, muito acima. Só uma palavrinha depois poderia deixar para nós. Então, voltando ao assunto novamente, tá? Esse projeto, eu acho que é uma grande evolução dentro do nosso processo aqui em Marechal Cândido Rondon a respeito do assunto, né? Com a Arca de Noé houve-se uma evolução muito grande. Com esse projeto de lei, nós vamos dar mais um passo
E eu acredito que o próximo passo que tem que ser dado é o centro de zoonoses. Após a implantação do centro de zoonoses, e daí sim, com ele funcionando corretamente, eu acredito que aquele projeto de lei que tramitou no ano passado, ele pode vir a ser discutido novamente. Porque daí nós vamos ter a estrutura municipal para auxiliar. Para aquele projeto de lei, aí sim ele ser implantado dentro de Rondon. Então, quero dar os parabéns ao vereador Arion pelo projeto de lei, mas fica aqui, eu vou deixar bem claro. Após a aprovação desse projeto, a sociedade, e ainda mais, tanto a Arca de Noé, não podemos esquecer de pressionar o governo em criar o centro de zoonoses. Que esse é o próximo passo fundamental dentro desse trabalho que precisa ser realizado. E daí eu acredito sim que nós poderemos dar aquele terceiro passo, que daí aí sim a estrutura do governo, junto com toda essa funcionamento, aí sim eu acho que nós podemos chegar no nível que nós queríamos aqui no ano passado com aquele projeto. Porque eu até acredito, mesmo que o prefeito tivesse sancionado ele, ele estaria um projeto praticamente de lei morta, porque nós não teríamos as pessoas para fiscalizar ele. Aí ficaria que nem um projeto de lei que foi aprovado que é proibido soltar foguete depois das 10. E nós temos esse projeto aprovado aqui na Câmara. Só que viu alguém penalizado por isso até hoje? Alguém para fiscalizar? Alguém? Não. Então, ficaria um projeto excelente, mas à mercê do trabalho municipal deixado de lado. Então, parabéns. E fica aqui, então, o meu posicionamento que, após isso, eu acho que o nosso próximo passo é o centro de zoonoses. Seria isso, muito obrigado. Obrigado pela contribuição, vereador Pedralli. E também adendando aqui, o importante é que, após esse projeto, se aprovado, a gente tenha o apoio da comunidade, o apoio do poder público para que ele seja aplicado. Os governos deixam de ser, voltam. Eu sou vereador hoje, o vereador Pedralli é hoje, o vereador Claudinho é hoje, daqui 4 anos pode ser que não mais. E nós vamos precisar que continue sendo, então, aplicado esse projeto na prática, para que não seja como o do foguete, que passam 2, 3 anos e ninguém mais lembra que ele existe. E não só esse, mas tem vários parecidos. Hoje, no município de Marechal Cândido Rondon, a gente tem acho que 6 mil e poucas leis, considerando as que foram revogadas. A nível federal, a gente tem 13, 14 mil. Né? Quem que anda de bicicleta com capacete, com joelheira, quem tem kit de primeiros socorros no porta-luvas do carro, é tudo projeto que está vigente. O Ricardo tem, parabéns, então dos únicos, porque eu não tenho. É um projeto que está vigente, que tem penalidade, mas caiu em desuso. E a gente não pode deixar que isso aqui aconteça com esse projeto também. E aí a importância dos próximos governos e importância principalmente da população. Gira Sueli, consegue responder o questionamento do vereador? É só eu citar para você que no mês de agosto, a nossa conta na clínica veterinária foi de R$ 9.000, atendendo atropelamentos, maus tratos, bicheiras, castrações de cadelas prenhas, para evitar aumentar o número de cães soltos na rua, né? Então, se o nosso são 98 mil anual, dá 8 mil e pouquinho mensal. Então, não paga nem a despesa da veterinária. E nós temos 1 tonelada de ração mensal. Tem uma ideia o que é isso? É 98 mil ano. Você tinha achado que era por mês? Por mês. Eu já estava achando mais ou menos, agora piorou. Por ano. Que beleza, né? Aí, quem sabe, o presidente podia ter um salário daí, né? Bom, então só 1 tonelada de ração mensal, a gente compra hoje uma ração de qualidade. Nós abolimos lá a ração, nós temos uma ração de qualidade para os nossos cães. Eles se alimentam só uma vez por dia, né, gente? E tratamento veterinário, que eles sempre estão precisando, nós renovamos as vacinas a cada 4 meses, nós temos um funcionário, tem todo o material de limpeza, tem impostos, nós não somos liberados de impostos, não somos, é incrível, nós pagamos alvará, é incrível, é impressionante. Então, nós temos impostos, nós temos taxas, luz, água. Eu tenho internet grátis. Isso eu consegui com os meus amigos da Opção Telecom de Nova Santa Rosa. Eu consegui com eles
levar uma internet de qualidade lá. A única coisa que a Arca de Noé não paga é a internet. Então, nós temos despesas como qualquer empresa. E, então, 8 mil e pouquinho, né? A gente, olha, esse ano, estou me alongando aqui, mas o pessoal precisa saber, a Arca de Noé não tem a bunda na cadeira. Nós já fizemos 5 feiras esse ano, já estamos com uma no dia 11 de novembro já programada. Nós fizemos um bingo. Participamos com 3 frentes de copas e vendas de produtos para animais na festa do município. Vamos trabalhar na Oktober, já está acertado. Fizemos um almoço da feijoada, que se sabe como tudo isso é trabalhoso. Tudo serviço voluntário. Então, a Arca de Noé precisa de muito dinheiro para se manter mensalmente. E se nós não tivermos essas atividades, nós não pagamos. A gente não está devendo na clínica veterinária neste momento, mas acho que vamos começar a ter dívidas novamente lá. O que arrecada em média de doação? Dona Isabel, R$ 1.600 por mês? Os carnês, né, de contribuições de pessoas físicas e jurídicas que contribuem mensalmente. É pouco. Infelizmente, é pouco. O vereador Pedro, quer utilizar a palavra? Eu vou verificar, mas se minha memória não está me enganando, foi aprovado um projeto de lei de isenção de alvará para entidades de utilidade pública, aqui nessa Câmara. Mas é porque nós temos as licenças municipais e estaduais de utilidade pública, né? Eu posso estar equivocado, mas é que na época eu fui autor do requerimento e esse projeto foi mandado para a prefeitura e ele veio para cá. Mas eu vou verificar. Levantar isso. Eu vou levantar porque como são quase 6 mil leis, né? A gente não... Sim. Não tem? Eu vou verificar. Porque o que acontece é que a propriedade é do município. Então, o centro de zoonoses não está difícil de acontecer em Marechal. Tem espaço, tem gente disposta a continuar fazendo feira, continuar fazendo visitas, mas que tenhamos apoio, porque nós estamos sem apoio. Se não tiver essa lei, a gente pode pensar vamos mais para frente em tentar algo nesse sentido. Questão da água. Água, pagamos água. Vamos pensar aqui em conjunto. E é de utilidade pública. E estamos num terreno cedido pelo município por 30 anos. É um comodato. Quando nós saímos dali, tudo que construímos lá, com os bazares, né? Que esse dinheiro que está investido lá foi conseguido em bazares e algumas pessoas que fizeram algumas doações maiores para a Arca de Noé. Né? Não foi com recursos do município. Acho que agora eu me lembrei. Na época, eu fui procurado pela mulher do Egon, do escritório Aliança. Jane Hackman. E foi feito o requerimento, só que eu acho que não foi feito o projeto. Eu acho que o projeto não veio, mas vamos verificar. Agora mudou o governo, talvez tenha um novo entendimento. Vamos verificar essa situação. Tentar algo nesse sentido. Seria muito bem-vindo. Apoio. Os membros da mesa têm mais uma consideração? Para a gente passar a população. Vou abrir, então, para todos que estão aqui presentes, representantes de entidades, população em geral, que queiram fazer comentários, que queiram fazer questionamentos para qualquer um da mesa. Infelizmente, a gente está sem microfone, sem fio, mas eu convido para quem quiser fazer qualquer tipo de questionamento que possa utilizar alguns dos microfones da mesa, ou mesmo da tribuna, o primeiro microfone aqui, para que a gente possa ouvir um pouquinho da população também, comentários, questionamentos. A palavra é toda de vocês também. 3 minutos, 3 minutos para cada pergunta e questionamento. Pode. Precisa deixar gravado, se puder falar no microfone. Se identificar com o nome e aí pode fazer a pergunta. Acho que pode ser o primeiro do Sauer ali. Não precisa subir. Boa tarde a todos. Meu nome é Dils, eu faço parte da ONG da Arca de Noé. Na verdade, eu estou aqui apenas para parabenizar a ideia do projeto. A questão da multa é excelente, porque é uma coisa que a gente comenta assim, esse caso que a Sueli vai, os animais vão ser retirados, a ONG vai custear e nada vai acontecer com o dono. Então, assim, qual que é a responsabilidade dele? Até para ele, nós estamos fazendo um favor de ir lá e retirar o problema da casa dele.
A gente vai em muitos lugares que a gente recebe a denúncia e fala assim, poxa, de novo, a mesma casa, o mesmo local. Já aconteceu da gente ir em alguma denúncia, olhar para a pessoa, poxa, a pessoa se mudou de bairro, se mudou de lugar, mas está cometendo a mesma infração. Então, assim, fica muito cômodo para eles e a recidiva é enorme. Então, a questão da multa é perfeita, né? A questão dos fiscais, né? Talvez isso seja um gargalo do projeto, mas enquanto o poder público não olhar o problema dos animais de rua, o problema dos animais abandonados ou dos maus tratos como questão de saúde pública, a questão de colocar fiscais ou não para essa fiscalização vai continuar sendo negligenciada. Então, animais que a gente vai cobertos de sarna, nunca receberam uma vacina, com verminose, crianças entrando em contato, vão ser as mesmas crianças que vão procurar atendimento médico no posto de saúde depois. Então, isso gera um custo para o município. Então, o poder público tem que ver como uma questão de saúde pública, isso é extremamente importante. Eu não vi se tem ali colocado, mas abuso sexual, sim. Também a gente já presenciou vários animais, né, que tiveram esse problema. Então, gostaria de parabenizar pelo projeto, espero realmente que dê certo. Como a Sueli falou, nós estamos cansadas fisicamente, psicologicamente, com tudo que a gente acompanha, não só nós da Arca, mas também conheço vários protetores independentes, e a gente acaba sempre se conversando e estão todos bem desgastados, porque a gente sempre comenta entre nós estamos enxugando gelo, e isso cansa. Mas a luta continua, estamos, como a sua esposa comentou, estamos todos aqui dispostos a continuar ajudando, pela causa, é por eles que a gente faz, e eu espero muito que dê certo, e eu estou à disposição para acrescentar ao projeto e auxiliar qualquer coisa. Muito obrigada. Obrigado a você, Dilza, parabéns pelo trabalho que vocês realizam. E muito bem lembrado, a questão dos animais não é só a proteção dos animais, é a proteção da saúde pública. Quando a gente vê animais que, por falta de cuidados, podem contaminar pessoas, quando a gente vê animais abandonados nas ruas que podem morder pessoas, que podem agredir pessoas, a gente está falando também de saúde dos seres humanos. Então, muito bem lembrado que não é cuidar só dos animais, é cuidar também da própria gente. Sim? Os casos de acidente com cães passam pela vigilância sanitária, né? Porque a gente faz o acompanhamento antirrábico. Então, eu acredito que em torno de 35, 40 acidentes mês que são causados por animais de rua, semidomiciliados e animais errantes. Então, se a gente pensar em 40 consultas médicas num plantão, o valor disso, quanto isso custa para o município, né? Então, tem um impacto econômico razoável, né? Aí na Secretaria de Saúde, a questão de animais errantes e semidomiciliados. E eu lembrei de uma outra situação agora que não consta do texto original, mas depois a gente pode fazer uma emenda ou até trabalhar isso num projeto autônomo, que é a questão das clínicas veterinárias que recebem animais com qualquer indício de maltrato, ter que comunicar à vigilância ou o órgão que vai ser responsável pela aplicação desse projeto de lei. É algo como como que a gente chama isso? É algo compulsório, é um anúncio compulsório. Assim como na saúde a gente tem algumas doenças que precisam ser notificadas, Anvisa, enfim, as clínicas veterinárias que não precisa ser constatado, mas que tiverem qualquer tipo de indício que aquele animal sofreu um maltrato, tem que notificar as autoridades para que elas, dentro desse projeto, dentro desse processo, procedam à tentativa de investigação e de encontrar o causador daquele maltrato. Isso também é um adendo. Mais alguém? A gente fique à vontade. Lembrando que quem puder vir aqui na frente, depois precisa ser gravado a voz do microfone, só se identificar com o nome e fique à vontade. Boa tarde a todos. Meu nome é Arthur. Eu quero saber uma coisa. No interior tem muitas cachorras, né? Elas entram no cio, cria lá os filhotinhos, depois ninguém quer. À noite vai invadir nas casas dos vizinhos. Como é que fica aquilo?
O primeiro ponto que a gente pode tentar verificar nessa situação com essa lei, a questão do abandono. Alguém abandonou essa cachorra, alguém abandonou essa cadela. Não, é do dono. Mas ele tem 2, 3 lá, e elas todas 3 E esses filhotes estão abandonados? Não, eles são do cara, né? Mas estão na rua, soltos? Sim, de noite eles vão proteção. na casa dos vizinhos para comer. Porque ele não tem para tratar. Eu entendo essa falta de proteção como uma forma de abandono também. Eu acho que aí quem for aplicar vai poder verificar isso na prática, mas se está deixando com que o animal saia da propriedade e ataque outras pessoas, ou mesmo incomode, atrapalhe a vida de outras pessoas, pode se enquadrar aqui e penalizar. Então aí o senhor, por exemplo, que conhece alguém que tem esse cachorro que está solto e que está indo atrapalhar, pode denunciar, essa pessoa vai ser penalizada também. Eu acho que isso é um tipo de abandono, seja dos filhotes ou do próprio animal maior, e tem que ser penalizado também. Quando a gente fala em abandono, não é só largar na rua e deixar lá, é deixar sem cuidados. Permitir que saia, que vá passear, sem que esteja de olho, sem que esteja com uma proteção. Cabe aqui também que, se o senhor conhecer uma dessa situação ou alguém, denuncie e vai ser multado aqui também. Porque a gente é do interior. Também. Porque a gente é do interior, a gente põe trato lá para criação, né? Sim. Eles vão lá e comem aquele trato das criação. Mas vamos esperar para que tenha um órgão que faça isso, um telefone lá que o senhor possa ligar e falar, ó, prefeitura, tem aqui um cachorro abandonado, e alguém vai lá e pega os donos que fizeram isso e multe, aplique uma penalidade. Isso é bem importante que seja feito também. Vocês vão ter também esse cuidado e vão poder denunciar se encontrar isso acontecendo lá no interior também. Muito obrigado. Obrigado, senhor. A Rose já tinha levantado. Ela quer falar. Já está inscrita na próxima, então. Boa tarde a todos. Também, Arion, quero te parabenizar pela iniciativa. Infelizmente, o direito dos animais nunca foi de interesse político, porque não dá voto, né? Então, é bem complicado. Mas, graças a Deus que você olhou para nós como protetores e pensou também nos animais. A questão é o seguinte, eu não peguei a íntegra do projeto, mas o mais importante para nós seria que a castração fosse um item obrigatório e que os criadores clandestinos fossem fiscalizados e penalizados. Porque o que acontece hoje? Como a Dilza comentou, a Arca de Noé está enxugando gelo. Porque enquanto que nós estamos recolhendo, castrando, estamos em 3.500 castrações já, os criadores clandestinos estão produzindo e largando filhotes a rolé por aí. Sem nenhum critério, sem um acompanhamento veterinário, e depois a Arca de Noé vai recolher esses animais doentes nas ruas, recolher as fêmeas e castrar e arcar com todas essas despesas. As nossas despesas são enormes, nós não temos mais como manter. Nós temos hoje um convênio de R$92 mil ano, isso aí é sem noção, não tem como, com tudo que nós estamos bancando. Então, assim, as nossas despesas veterinárias não baixam de R$9, R$10 mil mês. Nós mantemos funcionário, nós mantemos luz, água, tudo que a estrutura do abrigo exige, como já foi colocado. Então, é importantíssimo, nós conhecemos muitos criadores clandestinos que estão aí explorando os animais, que é o mais triste, porque as fêmeas são acabadas e depois são largadas na rua. Sem contar que esses animais são vendidos a preço de banana, que qualquer um pode comprar. Então, o animal peludo, que exige manutenção, cai na mão de uma pessoa que não tem condições de manter, daqui a pouco ele está na rua abandonado. Então, isso é uma coisa muito séria e que precisa ser combatido. Já foi falado, já foi comentado com a fiscalização da prefeitura, eles mesmos têm conhecimento dos criadores clandestinos, mas não é feito nada, onde poderia ser ir lá, exigir um alvará, tanto que a Arca de Noé paga o alvará, o criador clandestino não paga. Ele simplesmente lucra com os animais, explora o máximo, quando a fêmea não tem mais condições de criar, ela é largada e abandonada, como se fosse um pedaço de lixo. Então, é isso que tem que acontecer. O projeto, no total, ele está bom, mas eu acho que pode ser acrescentado isso, que esses criadores clandestinos sejam exclusivos, sejam banidos, sejam fechados e que os animais sejam vendidos em clínicas veterinárias com critério, com acompanhamento veterinário, com vacinas e realmente o preço que eles merecem ter. E que as pessoas que comprem tenham condições de manter. É isso, no mais, muito obrigada. Obrigado, Rose.
Eu anotei aqui a tua sugestão, acho que a gente pode discutir depois como Casa de Leis, os vereadores que estão aqui, e talvez criar digamos assim, um estatuto à parte, né, para esses criadores, com as regras que eles têm que seguir. Também. A multa também acrescentar aqui próprio. Eu anotei aqui, Rose, vamos levar essa discussão, sim, é bem observado. Tem já? Tá, tem legal. um decreto. Tentar aglomerar tudo isso e fazer algo. Legal. Senhora, ia perguntar? Boa tarde. Meu nome é Ilga Schneider e moradora por 66 anos aqui em Marechal Cândido Rondon, quase nasci aqui. Tenho acompanhado a história de Rondon, talvez como muitos aqui vieram ou não, já chegaram aqui quando Rondon estava o que está hoje. E tenho participado de muitas ajudas para melhorar o nosso município. Faço parte da ONG desde a sua fundação. Eu sei o que é feito nesta ONG. Como a sua esposa falou, nós estamos fazendo a nossa parte, agora o Poder Municipal tem que fazer a sua. Faço parte do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, desde a fundação. Quando eu enxergo um idoso, eu tenho vontade de perguntar para ele, escuta, você está sendo bem cuidado? E quando eu encontro um cachorro na rua, eu tenho vontade de parar o carro e pedir para ele ver se ele não está abandonado. Também referente à ajuda de custo que a ONG recebe, um vizinho meu me falou outro dia, por que a prefeitura ajuda os cachorros? Por que ele não ajuda mais crianças? Eu falei para ele, vizinho, se você à noite tiver um cachorro na rua chorando porque ele foi atropelado, você vai dormir? Quem que vai recolher? Para quem você vai chamar? Você vai chamar a ONG. Tem que conscientizar mais, tem que ter mais programas, folders, que nem a Thaís falou, que o povo se conscientiza mais, dá mais valor. E até na igreja, nas escolas, tem que ser pregado o valor, porque o mesmo Deus que nos criou, é o mesmo Deus que criou os animais. E se nós vamos para a igreja e vamos cuidar, pedir para Deus orientação e cuidado para nós, e nós não cuidamos da sua criatura, o que estamos fazendo lá? Eu sempre falo isso. O que eu vou fazer na igreja se eu não cuido dos animais do meu Criador? Então, também quero falar sobre os valores que são mínimos para todo. Eu tenho acompanhado através da contabilidade, eu sei o que é feito nesses 10 anos de presidência da Rose, eu sei o que a Sueli está passando. Nós somos um verdadeiro auxiliar de financeiro. Cada um tem quantos cachorros em sua casa que não pode ter, né? Muitas vezes até nem permitido pela lei da vigilância, e estamos aí trabalhando para isso. E a prestação de contas, foi bem lembrado pela Dilza, a prestação da Arca de Noé está no site da ONG. Se alguém tem dúvida do dinheiro que nós recebemos do órgão público, está lá a prestação de contas com contabilidade, toda em ordem, com a prestação do Tribunal de Contas completo. Então, tudo transparente nesta ONG. Eu assino embaixo. Muito obrigada. Obrigado, senhora, pela contribuição e parabéns pelo seu trabalho. Uma honra ter pessoas de bem aqui, como a senhora e todos os outros que estão aqui. Alguém mais inscrito? Eu vi lá no fundo, acho que alguém levantou a mão. O senhor? Quer puxar aqui? Puxa aqui, Marcos. Ali. Boa tarde a todos. Eu sou o Denis Santos. A gente montou um grupo à parte, não à parte para dividir, mas eu acho que teria que ser para somar com a Arca de Noé. Porque a gente, desde o início que começou a ajudar a Arca de Noé, a gente viu a dificuldade e o montante de animais que ainda faltam recolher nessa cidade. E eu quero reforçar muito o que a Rosemary Lambert disse, porque se nós não controlarmos os criadores
clandestinos, os criadores de fundo de quintal, pode ser, nem o governo do estado consegue financiar todo esse custo. Então nós temos que coibir e penalizar fortemente os criadores clandestinos, né, para que não haja, porque geralmente tem doenças, me corrijam, algum veterinário, a Dilson mesmo pode me corrigir, tem doenças que aparecem no terceiro mês apenas, né? Terceiro, quarto mês. Você compra um animal saudável, chega no terceiro, quarto mês, vai jogar fora porque está doente. Então, assim, é muito importante o trabalho que todos os protetores vêm fazendo. A gente colabora da forma que consegue, da forma que pode. Nós mesmos, o GRAPA hoje, denominado GRAPA, ainda não tem registro, mas contamos em cada lar, em média de 20 animais. Eu estou com 37 hoje na minha casa. Né? Então, assim, porque foram doados alguns, mas já cheguei a 65. Então, em um terreno, é quase acúmulo. É acúmulo, mas o que fazer? Fechar os olhos, deixar na rua, abandoná-lo ao Deus dará? Não há como. Acho que para quem ama o animal, não há como. Ele vai acumular dentro de casa menos espaço, vai sair passear à noite com um, com outro, com outro, com outro, e vai dar jeito de acolher esse animal. Então eu quero parabenizar a tua iniciativa, caro Edil, os demais edis presentes, a Arca de Noé, parabéns pelo trabalho que tem sido feito ao longo de todo esse tempo. E nós estamos à disposição sempre do município e de qualquer entidade que seja em prol, seja de animais ou seja de humanos, porque nós também somos animais, apenas racionais. A diferença entre nós e os cães e gatos é a irracionalidade, se bem que às vezes eu divirjo qual deles é mais racional. Tem vezes que a gente tenta divergir quanto a isso, ok? Muito obrigado e parabéns pelo projeto, e a gente deve lutar juntos para que esse projeto seja passado lá na frente. A gente sabe que depende muito do executivo também. Ok? Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Obrigado, Dene, pelas suas contribuições e parabéns pelo trabalho que você realiza também. A gente pode acompanhar pelas redes sociais, né, a sua luta em prol dos animais. E como você bem disse, a gente não pode fechar os olhos quando vê um animal na rua. E às vezes eles estão lá na sua casa apertados, não estão numa condição muito adequada, mas com certeza estão melhores do que abandonados, largados na rua, passando necessidades e daí por diante. Então, parabéns, esse trabalho também é muito valioso e colabora muito com a gente. Mais alguém? A palavra é de vocês. Certeza. Boa tarde, meu nome é Ivete Schorner. Eu quero te parabenizar, foi assim, é tudo que a gente sempre esperou para Marechal Cândido Rondão, porque são muitos animais abandonados. É fácil que você comprar um bichinho num preço bem mais baixo do que é o mercado, como antes já foi comentado aqui, acho que foi a Sueli que comentou, a Rose, e depois ele cresceu, deixou de ser bonitinho, simplesmente joga na rua, né? E eu sou voluntária, a gente acaba recolhendo. Temos aqui o Denis, que já fui na casa dele, né? Tem muitos animais lá, tem a Clarice, tem a Mary, tem a Josi, que trabalha na autoescola. Eu também, a Mary tem muitos animais em casa, a Clarice tem. Porque a Arca de Noé, ela não vence, é muito animal na rua, gente. É uma loucura, não tem como. E se não fosse todos nós se unir e deixar isso daí, você já imaginou? Me admira o município não ter visto isso antes, ter que surgir um Arion na vida, né? Para conseguir estar ajudando nós. Então, assim, a gente não tem ajuda nenhuma. Estamos sempre na internet pedindo doação, pedindo colaboração, só que é aquela coisa, o povo não se conscientiza e é sempre os mesmos que estão ajudando. Só que ninguém tem assim uma verba sobrando que tem que ser sempre os mesmos. Então, eu acho assim, que seria bem interessante essa publicidade, estar divulgando, estar conscientizando as pessoas dessa necessidade de estar colaborando, né? Não sei, eu acho assim, está difícil. Nós estamos com a corda no pescoço e não estamos mais conseguindo. Então, assim, eu falo por todos, né, protetores de animais que estão aqui, porque
Eu sei, a gente trabalha em conjunto com a Arca de Noé também, e realmente não está fácil. Nós estamos, como diz, né, nadando e morrendo na praia, porque você salva um, amanhã já tem pedido para ajudar, porque já tem outra cachorrinha que criou, já tem mais 10, 15 cachorros para arrumar, né? E aí querem adotar só os bonitinhos de raça, né? Os vira-latinha, tadinho, ninguém quer, né? Então a gente acaba ficando em casa com eles, né? Nós também temos 45 animais em casa, né? Mais 16 gatos, e assim, os vira-lata a gente fica para a gente, porque eles são todos iguais como a gente. Nós também não temos pedigree, né? Quem disse que nós temos pedigree para assumir um cachorro pedigree, né? Mas, assim, é complicado, porque todo mundo quer os de racinha, né? Os mais inferiorzinhos ninguém quer. Então, assim, conscientizar a população, né? Que a gente precisa muito de ajuda. Tá bom? Obrigada, gente. Isso aí. Obrigado pela contribuição. Parabéns também pelo teu trabalho. E gostei da observação que nós também não temos pedigree. E eu posso dizer por mim também, eu tenho 2 gatos, um que é um Persa Himalaia de pedigree, e uma que a raça dela é SRD, sem raça definida. E são os dois amores iguais, são muito parecidos, os dois dão amor, os dois dão carinho, têm o mesmo tratamento. Então isso de raça está no papel. Quem tem um animal de raça ou que não tem, sabe que com amor os dois vão ser iguais e vão ter o mesmo carinho, o mesmo respeito pelo dono, enfim, daí por diante. Mais alguém quer usar a palavra? Doutor, por favor. Boa tarde a todos. Parabéns pelo projeto. É bem rápido a minha colocação em relação ao centro de zoonoses, de controle, de castração, porque a gente percebe que nas colocações de quem já conversou que a castração é uma necessidade urgente. O Josué falou do projeto anterior, não foi aprovado, se não me falha a memória, uma das motivações era a falta de recurso também. Então, vamos dizer assim, a minha sugestão é que fosse agilizado junto ao Executivo para fazer esse centro, que daria uma mão enorme no sentido de, se fizer a castração, um convênio, chipagem, para identificar a eventual localização do dono posterior. E uma sugestão seria, eu acho que da alçada da Câmara para um centro de zoonoses, para ajudar nesse sentido. Todo ano a Câmara devolve uma parte de recursos para a municipalidade. Em princípio, esse recurso não está no orçamento do município, é uma sobra. Eu acho que poderia ser trabalhado, não digo todo ele, mas começar uma parte desse para fazer a criação desse centro. Eu acho que favoreceria muito nesse sentido. Essa era a minha sugestão que eu queria deixar registrada. Obrigado pela contribuição. Todas essas questões a gente está anotando aqui, que vocês estão levantando, e vai estar registrado em ata depois, essa questão do centro de zoonoses, essa questão da destinação das verbas da Câmara é interessante, a questão da castração, dos criadores, enfim, para a gente fazer essa discussão posterior de todos esses temas também aqui na Câmara. Mais alguém? Ainda temos um tempinho, temos 10 minutinhos ainda aberto para a população, por favor. Boa tarde a todos. Sou a Clarice, acho que alguns já me conhecem, a maioria dos protetores, pessoal da Arca de Noé. Arion, gostaria de parabenizar você também por esse projeto. Eu acho que fui uma das que comentei que eu aguardava esse projeto como uma mãe aguarda a espera de um filho. E é difícil para nós. Eu até me emociono um pouco em falar, porque, como a Dilsa falou, nós estamos cansados emocionalmente, fisicamente e financeiramente também, né, Sueli? Já não conseguimos mais dar conta, em muitos casos. E o que nos machuca é essa questão de você ir na casa, você ver a situação do animal, e muitas vezes o dono, ele zomba de você. E ele fala isso, se você não está satisfeito, leva. Você chegar e você ver animais morrendo de sede, magros, doentes, no sol, numa situação crítica, e você não tem o que fazer, e você se sente realmente secando gelo, porque você chega lá e o que você vai fazer? Deixar naquela situação? Você não vai. Então a pessoa ainda ri de você.
E já acontece, como a Dilsa mesmo comentou, você vai, de repente, 1, 2 meses depois, é a mesma pessoa com outros animais. Né? A questão também de animais sendo vendidos em brechós, a gente sofre muito com essa situação, tem muito disso. Eu sou um pouco leiga, gente, eu queria tentar entender uma coisa. Passando por aqui, vai até o prefeito e ele decide, é isso? Isso, a Câmara ela aprova ou não esse projeto, são 2 votações, ela vai entrar em plenário, vai votar uma vez, aprovou, tem mais uma votação. Aprovou nas 2 votações, vai para o prefeito tem quantos dias? 15 dias, para sancionar, que é autorizar que vire lei. Caso ele não o faça, ele vete a lei, ela volta para a Câmara, aí a gente pode aprovar aqui com 2/3, com a maioria, mesmo que o prefeito negue, a Câmara tem o poder de aprovar depois com 2/3 dos vereadores. Mas a gente espera que seja aprovado lá no Executivo também pelo prefeito. Sim, confesso que quando eu adentrei aqui, eu me assustei um pouco por cadeiras vazias. Não sei o que aconteceu, né, mas me assustei um pouquinho. Eu olhei e falei, nossa, cadê todo mundo? Né, assim, questão de pessoal tá aí, enfim. Mas eu vou ser bem sincera a vocês, na última votação que teve aqui, onde foi falado sobre essa questão do prefeito, eu senti que ele falou muito, fez um discurso onde falou que tem que ser feito. Então, honestamente, eu creio que chegando lá ele tem que aprovar. Tem por quê? Porque naquela época ele falou, não temos que fazer, temos que fazer. Então, Arion, honestamente, o que eu espero chegando até lá seja aprovado. Não tenha nada, nenhum empecilho, porque palavra é uma só. Creio eu que tem que ser assim, então por isso queria tirar essa dúvida. Agradeço a todo o pessoal aí da proteção animal que está na luta, estamos cansados, mas estamos aí, não vamos desistir, porque eu sempre falo, o animal não fala, nós falamos por eles. Né? Eles falam com o olhar, quem tem a sensibilidade de sentir isso vai levantar essa bandeira. É a questão das pessoas que falam, você não cuida de pessoas. Queridos, toda aquela pessoa que consegue parar para olhar para um bichinho indefeso, você pode ter certeza que ela vai olhar por uma pessoa carente também. Toda pessoa que olha por um animal e que cuida dela faz isso por um humano também. Obrigada. Obrigado a você pela contribuição, parabéns também pelo teu trabalho. E nós políticos, eu costumo dizer que nós não podemos ter medo. A gente tem que enfrentar o que vem, brigar, discutir. A gente tem que ter medo só de uma coisa, que é do povo. Quando o povo pressiona, quando o povo ordena, nós políticos temos que ceder e fazer a vontade do povo. Então, se o prefeito não quer sancionar ou acha que não é bom, se a Câmara acha que não é interessante, com o povo pressionando, assustam os políticos e os políticos votam a favor com o povo. Então, é com a pressão do povo, é com a participação de vocês, com a participação da sociedade, que a gente consegue qualquer coisa, claro que dentro da legalidade, mas no âmbito da política. Fulano ou Beltrano pode entender que não é certo, mas se o povo se manifestar nesse sentido, eu tenho certeza que ele vai pensar 2 vezes antes de negar. Então, por isso que é importante a participação de vocês, a palavra de vocês para fortalecer tudo isso. Temos ainda um tempinho para mais uma pessoa, se alguém quiser ainda. Ninguém mais? Passo então para as considerações finais da mesa, se alguém tiver interesse. Fique à vontade. A gente fica lisonjeado de ver, né, que existe tanta gente querendo ajudar os animais em Marechal. E só para complementar, numa certa ocasião eu estava conversando com um veterinário, um médico veterinário que mora aqui em Rondon há muitos anos e que trabalha para o Estado. E ele me falou o seguinte, que algo que o poder público não enxerga é que se numa cidade, você falou, uma cidade boa, de pessoas boas, eu amo Marechal Cândido Rondon, a cidade da minha família é Ponta Grossa, meus pais moram lá, mas eu escolhi morar aqui e moro aqui há 33 anos. E eu adoro essa cidade. E só estou complementando o que ele falou. Ele disse, se esta cidade aqui tiver um bom tratamento para os seus animais, isso conta ponto quando a cidade está produzindo frangos, suínos e leite, porque isso aumenta a qualidade e aumenta a receptividade dos produtos. Então, a gente não precisamos só olhar que tratar bem animais, saúde pública de animais que seja bem controlado, também traz recursos financeiros para o município. Então, não é só a parte afetiva, você viu o discurso de todo mundo aqui, que está todo mundo acabado emocionalmente, porque pessoas que cuidam de animais são especiais, são sensíveis. E isso nos maltrata, isso nos judia. Então, a gente vê aqui todo mundo pensando nas mesmas coisas, mas também tem a parte financeira, que nós podemos também trabalhar. Ok? Muito obrigado, agradeço a oportunidade e parabéns, e aguardamos o desenrolar aí as sessões que virão a seguir e participaremos também, com certeza. Obrigado. Thaís, consideração?
acho que tudo já foi dito. Eu agradeço, né, pelo projeto, e não só como parte da vigilância sanitária, mas como parte da Arca de Noé. E espero que ele tramite e seja aprovado sem nenhum empecilho. E me coloco à disposição para qualquer ajuda que seja necessária. E acho que é também a opinião da Larissa, que esse projeto chega a nos dar um brilho nos olhos, né? Que se a fiscalização couber a gente vai fazer isso com muito prazer, né? Com muito amor. Obrigado, Larissa. Parabéns. Obrigado. Estou à disposição. Obrigado. Vereador Claudinho. Vereador Josué. Sempre. Eu acho que sobre o projeto, ok, parabéns, tudo certo. Sobre o que foi comentado aqui e os apontamentos feitos, eu acho que nós temos duas ações que seriam assim bastante representativas nesse processo de evolução. Uma, eu vou bater novamente, que é a cobrança do centro de zoonoses, aqui em Marechal Cândido Rondon, porque o centro de zoonoses, acredito que hoje a Arca de Noé ela está vinculada só aos cães e gatos, né? Só que nós temos outros animais que o centro de zoonoses ele também atenderia. Então, esse é um ponto fundamental. E o segundo ponto que foi colocado aqui, que eu acho que até eu acho que a sugestão foi muito boa e já vou me colocar à disposição do Arion, me convidando para participar desse estudo, que é cortar na raiz o problema de vocês. Que apresentado por vocês, o problema está nos criadores clandestinos. Se há criadores clandestinos em Marechal Cândido Rondon, nós, da Casa de Leis, aqui que somos os representantes do município, com certeza podemos fazer um estudo e talvez um futuro projeto de lei em relação a esse assunto, certo? Se vocês estão apresentando que o maior problema de vocês está nos criadores clandestinos, certo? Nós podemos fazer uma verificação na legislação federal, na legislação estadual e talvez, quem sabe, se for do entendimento do Arion, nós fazermos um projeto de lei em parceria em relação aos criadores clandestinos. Então, até eu, depois do encerramento dessa audiência, se alguém poderia dar um feedback para a gente sobre como se tornar um criador regular. Eu não sei. Eu não sei, particularmente eu não sei. Sei que a veterinária pode, mas eu tenho um conhecimento de criador regular de passarinho. Eu tenho um amigo meu chamado Jonas, que ele é criador oficial, ele tem as tarjinhas, tudo certo e tal, ali ele mora perto da Copagril, na rua Curitiba. Então ele é um criador oficial, ele participa da Associação Brasileira. Eu sei como funciona de passarinho. Sim, então assim, eu acho que nós poderíamos dar um segundo passo nessa questão da criação dos clandestinos, porque aí sim, com o projeto de lei, passando a outorga para o fiscal, nós poderíamos pelo menos sanar alguns criadores. Então seria isso, muito obrigado. E Claudinho e Thaís, só complementando. Vereador Claudinho. O Josué falou em relação aos criadores clandestinos, também me somo junto com isso, Arion, só que eu acho que eu já sou da opinião, aproveitando que já está a tramitação desse projeto em andamento, prestes a ser colocado em votação nessa casa, de incluirmos aí, às vezes, um artigo já em relação a isso daí. Às vezes, quem sabe, com uma multa maior ou algo do sentido, para não iniciarmos uma nova lei, e sim na inclusão desta que já está em tramitação. Se for do entendimento do Arion, podemos trabalhar. O projeto está aberto para casa, eu acho que é valioso, sim. Thaís, queria comentar alguma coisa mais? Isso? Só para... Dani. A questão da criação
irregular, do comércio ilegal de animais, as veterinárias não têm como criarem. Eles podem sim comercializar, isso é direitos universais dos animais, da Unesco, tá? Ao qual o Brasil faz parte. Então, o comércio irregular e a criação irregular está toda na legislação universal da Unesco, direitos universais dos animais. Okay? Então, criação e comércio são diferenciados alvarás e diferenciados setores. Para se criar, tem que ser uma chácara com espaço amplo, limpo, tudo adequadamente. E para comércio, não pode ficar exposto em vitrine, coisa e tal. Então, é bastante burocrático assim, a questão. Mas, lendo-se a legislação universal dos direitos dos animais, é mais ou menos isso aí. Resumindo. Obrigado. Obrigado pela contribuição, Dene. Eu convido desde já então o vereador Claudinho e o vereador Pedrali, que se demonstraram adeptos do tema, para a gente sentar e estudar essas questões e tentar encaixar talvez dentro desse projeto, ou que seja no outro, mas que a gente leve isso à frente, porque é realmente o interesse da população. Antes de finalizar, eu explico todo o projeto de lei ordinária, que é a maioria dos projetos que tramitam na Câmara de Vereadores, eles dependem meramente de aprovação por parte dos vereadores, em 2 votações, e posterior sanção do prefeito. Esse projeto que a gente está discutindo hoje é um projeto de lei complementar. Segundo a hierarquia das leis, ele está um pouquinho acima, pois ele abrange alguns temas um pouco mais amplos, mexe um pouquinho na questão estrutural, mexe no Código de Posturas. Então, por isso, da necessidade da realização de uma audiência pública. Então, antes desse projeto ser votado pelos vereadores, e até mesmo discutido, acrescentado, emendado e daí por diante, ele tem que ser discutido com a população, que é o que nós fizemos aqui, e ser votado também pelos presentes na audiência pública. Então, esse projeto ainda pode ser modificado, ainda possivelmente vai ser modificado, receber emendas por parte dos vereadores, mas eu consulto a população presente sobre o texto que foi lido aqui, quem está de acordo, quem estiver contrário se manifeste, quem está aprovando o texto, permaneça como está em votação. Aprovado por unanimidade dos presentes nessa audiência pública, o projeto segue então seu trâmite regular a partir de agora na Câmara de Vereadores, aberto a emendas, posteriormente a votações, aprovação e sanção por parte do prefeito municipal. Mais uma vez, agradeço a presença de todos aqui, vereador Josué Pedrali, vereador Claudinho, Larissa, Thaís, engenheira Sueli, a todos os membros da Arca de Noé, a todos os cuidadores individuais, a todos aqueles que não participam de nenhuma instituição, mas assim como eu, também são adeptos dessa causa, que, como eu disse e repito, é tão importante para os animais, para a saúde pública, para a consciência da coletividade. É se fazer justiça, se proferir amor, sentimentos de paz, sentimentos de fraternidade. Eu trago aqui, para finalizar, uma leitura conjunta de Salmos e Provérbios da Bíblia que diz: o Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias estão sobre todas as suas criaturas. O justo olha pela vida dos seus animais. Vivemos um estado laico, onde não há uma religião só, mas todos os deuses de qualquer religião que professam a paz, com certeza pensam da mesma forma. Então, mais uma vez, agradeço a presença de todos aqui, coloco essa Casa de Vereadores aberta à população, me comprometo a mantê-los informados dos trâmites daqui para frente, para quem desejar também estar presente no dia das votações pelos colegas, e invocando a proteção de Deus e agradecendo-a, declaro encerrada essa audiência pública.